Oi, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase sem remédios. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bosi, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E o tema de hoje é 3 pilares do tratamento para acabar com a candidíase. Então, vamos lá? 3 pilares para acabar com a candidíase. E lembrando, gente, curte, comenta, compartilha aí com uma amiga, que esse assunto é muito importante. A gente precisa espalhar essas informações, né? Sobre o tratamento da candidíase, porque eu tenho certeza, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que se você sofre com candidíase, é porque você não está cuidando desses 3 pilares aí, tá? Da maneira correta. Então, vamos lá. Gente, direto, né? Isso é uma coisa assim que vocês me perguntam de várias formas diferentes, mas que é o seguinte: ai, Roberta, eu fico assim meio perdida quando você fala de tratamento da candidíase, né? E principalmente quando você fala que é sem remédio. Como assim, né? Qual que é a diferença aí entre tratamento e remédio? Para mim, tratamento de qualquer doença é remédio. Então, gente, vamos lá, né? Qual é a diferença entre remédio e tratamento? O remédio, ele vai atuar em um ponto específico. Em geral, ele trata um sintoma, tá certo? Por exemplo, um remédio para dor de cabeça. Você toma, sentiu ali uma dor de cabeça, você toma um remédio, passou sua dor de cabeça. Mas você está cuidando do sintoma dor de cabeça. O que está provocando essa dor de cabeça? Você não sabe, você não está tratando. Sua dor de cabeça está acontecendo por quê? Porque você está com a pressão alta? Está acontecendo porque você está com uma hipoglicemia, por exemplo? O que está causando a dor de cabeça? Está com uma anemia? Então, enquanto você não trata esta pressão, enquanto você não trata esta anemia, enquanto você não trata a raiz ali do problema que está causando esse sintoma, não adianta tratar o sintoma. Você vai tomar o remédio de dor de cabeça, daqui a pouco a dor de cabeça volta de novo, tá certo? Então, isso é um remédio. O remédio, ele cuida ali de um sintoma de um ponto específico, tá? Não necessariamente lá na raiz do problema, não. Tá bom, gente? E um tratamento? O que é, então, um tratamento? Um tratamento é um conjunto, tá? Um conjunto de cuidados específicos para resolver uma determinada situação de saúde. E esse, né, tratamento, esse conjunto de medidas pode ou não envolver o uso de algum remédio, tá certo? Então, nem todo tratamento precisa utilizar remédio para conseguir cuidar de maneira adequada de uma determinada situação de saúde, tá certo? E no caso da candidíase, Roberta, no caso da candidíase, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer um tratamento. No caso da candidíase, você precisa de um tratamento. Então, não é um remédio, é um conjunto de cuidados para tratar esta causa, este problema que está acontecendo aí no seu corpo quando você está com candidíase, tá certo? E se eu não fizer esse tratamento para candidíase, Roberta, o que vai acontecer? Gente, se você não fizer o tratamento correto, né? Candidíase não vai acabar nunca. Você vai continuar sofrendo. E eu imagino que se você está sofrendo aí com candidíase há bastante tempo, é porque você ainda não fez o tratamento de forma correta. Às vezes nem fez um tratamento, às vezes só ficou usando remédio a vida inteira. Às vezes pode até ter buscado alguma coisa, tentando fazer algum tipo de tratamento, mas que não era o tratamento adequado. E você vai saber aqui hoje os 3 pilares, tá? Do tratamento realmente funciona para candidíase. E, gente, por que a candidíase não vai acabar se você não fizer o tratamento completo? Porque enquanto você não cuida da raiz do problema, ela não vai acabar. E onde está a raiz do problema? Não está na região íntima, tá? A raiz da candidíase não está ali na região íntima, apesar de você sentir aquele corrimento horroroso, né? Apesar de você sentir ardência, apesar de você sentir dor na relação, coceira, né? Acabar aparecendo fissuras,
apesar de estar ali aquela concentração enorme de sintomas super desconfortáveis na região íntima, a candidíase não acontece ali, não começa ali, a raiz do problema não é ali. A raiz do problema da candidíase está lá no intestino, mas esse não é o assunto principal do vídeo de hoje, não é ficar explicando como que acontece a candidíase lá no intestino, não, tá certo? Mas a raiz da candidíase não está na região íntima. Tanto que quando você está sofrendo com candidíase, pode ter certeza, tá? Você está aí sofrendo com candidíase, está aí com corrimento, com coceira, com ardência, não está conseguindo namorar, tanto que dói, né? Vale, presta atenção aí. Se você não está com indisposição, fraqueza, falta de energia, barriga inchada, estufada, uma gastrite, cabelo caindo, a pele toda estranha, cansaço que parece que não acaba nunca, às vezes até dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, vontade enlouquecida de comer doce. Fala se você não percebe outras coisas aí acontecendo no seu corpo, além desses sintomas vaginais que a gente sempre liga a candidíase. Então, por isso que acontece tanta coisa, porque a origem da candidíase não está lá na região íntima, tá certo, gente? E se a causa não está na região íntima, não adianta tratar a região íntima, tá certo? Né? Por que, então, que esse tratamento que funciona de verdade acaba com a candidíase? Porque ele cuida de 3 pilares, 3 coisas básicas que precisam acontecer aí no seu corpo, precisam ser cuidadas aí no seu organismo para conseguir acabar de vez com a candidíase. Peraí, gente, a voz quase falhou. Então, gente, quais são esses 3 pilares que precisam acontecer aí no seu corpo? O que são esses 3 pilares para o tratamento da candidíase, para você conseguir acabar de verdade? Primeiro de tudo, enfraquecer o fungo cândida, né, gente? Todos os sintomas que estão acontecendo aí no seu organismo estão acontecendo porque cresceu demais o fungo cândida aí no seu corpo, e esse crescimento do fungo, o fungo por si só já causa um monte de sintomas e, consequentemente, assim, distúrbios que eles vão provocando, vão causando outros distúrbios, facilitando outras coisas acontecerem e vai virando uma bola de neve aí. Então, claro, tem que acabar com esse excesso de fungos, né? Uma premissa básica. Tá certo, gente? E como que você vai enfraquecer o fungo cândida? Você vai tomar fluconazol toda semana? Claro que não. Tá certo, gente? Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Mas a gente precisa sim. A gente está com excesso de fungo, a gente tem que, nosso corpo tem que funcionar bem, tem que funcionar normal. O fungo cândida faz parte da gente, tá na nossa microbiota, né? Não sei se a maioria já ouviu essa palavra microbiota, mas o que é microbiota? É o conjunto ali de todos os micro-organismos que moram dentro da gente, né? Então, está se usando muito essa palavra hoje em dia, está ficando mais popular, graças a Deus, as pessoas estão começando a entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente precisa estar com essa microbiota equilibrada. Esses bichinhos, esse conjunto aí de bactérias e fungos e vírus e protozoários, tudo que mora dentro da gente, que não faz parte do nosso próprio corpo, das nossas próprias células, né? Então, é a nossa microbiota, tá certo? Então, a microbiota tá lá no intestino, tá aqui na mucosa oral, tá na vagina, tá em tudo, tá? Então, tem bactérias na nossa pele, tá tudo aí. Então, gente, isso tem que estar em equilíbrio. O fungo faz parte da gente, sim, o fungo cândida faz parte, tá? Faz parte dessa microbiota normal, natural. Então, a candidíase acontece quando ele se desregula, cresce demais, porque aconteceu um desequilíbrio que a gente chama uma disbiose que aconteceu aí e facilitou o crescimento desse fungo para além do normal. Então, a gente precisa acabar com esse excesso para ele voltar ao normal, aí sim, tá? Não tem como acabar com a candidíase sem reduzir esse excesso de fungos, né? Deixar o fungo, sem deixar o fungo na quantidade normal, não dá para acabar com a candidíase, tá certo? Então a gente precisa sim enfraquecer o fungo cândida. Mas o que precisa acontecer também aí no seu corpo? Só acabar com o excesso do fungo resolve a candidíase? Não, se não tomar fluconazol, resolveria lá naquela primeira vez que você tomou, matou ali um bocado de fungo, resolveu? Não. Tá? Por quê? Porque você também precisa fortalecer sua imunidade. A candidíase,
vai acontecer, o fungo vai conseguir crescer demais se a sua imunidade estiver enfraquecida. Se a sua imunidade estiver fortalecida, estiver funcionando super bem, tudo tranquilo, regulado, forte, ela vai conseguir controlar esse crescimento dos fungos. Ela consegue controlar tudo. Quando o seu corpo está bem, está equilibrado, a imunidade está ok, a digestão está ok, o fungo está lá na quantidade certa, bactérias boas estão na quantidade certa, bactérias ruins estão ali naquele pouquinho na quantidade certa também. Então, tudo certo. Então, se a imunidade reduz, não consegue segurar, combater o crescimento desses fungos, né? Não consegue combater o crescimento do fungo cândida. Então, a gente precisa não só, né, fortalecer, a gente tem que recuperar a imunidade, não é fortalecer a qualquer custo também não, porque a imunidade ela precisa estar forte o suficiente, mas ela precisa estar regulada para também não sair atacando qualquer coisa, não atacar células do nosso próprio corpo, não causar uma doença autoimune, não provocar uma alergia, tá? Ela não pode estar super exagerada, né, desregulada, ela precisa estar forte e regulada, funcionando bem nas coisas certas, tá certo? Então a gente precisa sim fortalecer a imunidade também para acabar com a candidíase. E qual que é a terceira coisa, Roberta, que você falou aí? De dois, né? Você falou que tem que enfraquecer o fungo, beleza? Tem que fortalecer a imunidade. Sim, tem que fortalecer a imunidade. E qualquer outra coisa, recuperar o intestino. Gente, precisa recuperar o intestino. Não adianta você fazer de tudo para enfraquecer o fungo, você fazer de tudo para fortalecer a imunidade, se você não dá essa atenção para o seu intestino. Até porque a imunidade, ela está assim com o intestino. A imunidade está totalmente relacionada ao intestino. Então, o intestino em equilíbrio, funcionando bem, ele. Gente, intestino funcionar bem não quer dizer ir ao banheiro todo dia, não, tá? Vai muito além disso. Pode deixar que em outra ocasião, aqui em outra live, eu faço para vocês mais explicadinho essa questão do intestino e candidíase, tá certo? Mas quando o intestino está bem, está normal, a imunidade também fica fortalecida. Não tem como você estar com uma boa imunidade se o intestino está permeável, se o intestino está todo esburacado. É como se fosse uma parede cheia de infiltração. O intestino é uma barreira do nosso corpo, que protege o nosso corpo de coisas externas. Protege de bactérias que podem vir com alimentos, de toxinas, protege de proteínas mal digeridas, alimentos que causam alergia. Então, sim, o organismo, né, a barreira intestinal, ela precisa estar bem, funcionando bem, para nos proteger disso, tá? Então, se o intestino não está, né, na sua forma ideal, funcionando bem, não tem como a imunidade estar bem, estar regulada, estar funcionando direito. Então, para a sua imunidade se recuperar, você também precisa que esse intestino se recupere, tá certo? Então, gente, você precisa desses 3 pilares para acabar com a candidíase. De verdade, tá, gente? Acabar com a candidíase, você precisa enfraquecer o fungo cândida, você precisa fortalecer a sua imunidade e você precisa recuperar o seu intestino, tá certo? E onde que as pessoas erram nisso? Onde as pessoas mais erram quando tentam fazer um tratamento para candidíase? Gente, o pior erro que você pode fazer para tratar a candidíase é cuidar dos sintomas vaginais. Nossa, Roberta, mas é lá que atrapalha mais, é lá que dói, é lá que arde, é lá que tem corrimento, é lá que coça e eu não vou tratar dos sintomas vaginais? Gente, você pode e deve tratar dos sintomas vaginais para acabar com esse incômodo, mas sabendo que isso é a ponta do iceberg, isso é apenas uma coisa local. Se você trata somente isso, se o seu foco é o sintoma vaginal, você nunca vai acabar com a candidíase de verdade. Assim como está aí até agora. Que o foco sempre foi vaginal, o foco sempre foi o corrimento, a coceira e a ardência lá na pepeca.
por isso, tá? Por isso que não acaba, por isso que volta, por isso que você acha que acabou e voltou, acabou e voltou. Não, nunca foi embora. E, gente, e o pior de tudo, que eu já fiz isso. Eu tô falando aqui, gente, para vocês, né? Mas assim, eu já fiz isso, tá? Por isso que eu não te condeno. Por isso que eu não te condeno, não venho aqui falar, nossa, tá vendo? Você fica aí com candidice, porque você não faz a coisa do jeito certo. Gente, como você vai saber o jeito certo de fazer? Como você vai saber qual é o tratamento que realmente funciona? Se ninguém nunca tiver te falado. Como você vai saber que isso é um grande erro? Ficar tratando ali de sintoma vaginal? Se é isso que te falam sempre, você simplesmente não tem informação, você não tem as informações corretas, as informações adequadas, tá? Principalmente por parte dos profissionais. Você vai um monte de profissional para cuidar da candidíase, com um não funciona, vai em outro, vai em outro, vai em outro, mas sempre, o que é o foco do tratamento? Sintoma vaginal, tá? Então, assim, isso não é culpa sua, não, tá certo, gente? Não é culpa sua, porque você não tem essas informações, né? Os profissionais não estão te passando as informações sobre o tratamento correto. A gente, nem a indústria farmacêutica também está fazendo muita questão de você saber que o remédio só ameniza o sintoma um pouquinho, não. Quer mais é ficar te vendendo remédio aí para você tomar toda semana, tá? É isso mesmo. Pronto, falei. Tá bom, gente? E é isso, tá? Mas não se culpe, tá bom? Não se culpe por isso você está aqui para ter essas informações, para entender o que está acontecendo aí no seu corpo, para você entender e aprender o que precisa acontecer no seu organismo para realmente conseguir acabar com a candidíase, tá certo, gente? Então, eu mesma, né, como eu falei, eu tomava remédio toda semana, eu usava pomada todo mês, sem contar mais um monte de outras coisas que eu ia fazendo aí, né, complementares, que ia aparecendo, eu ia tentando. E não resolvia. Não resolvia, gente. Sofri, ó, mais de 10 anos com candidíase, tá? E agora, eu sei, tá? Eu sei que pergunta que não quer calar, que você tá doida para me fazer. E qual é, então, o remédio que vai fazer essas 3 coisas que você acabou de falar, que vai enfraquecer o fungo, que vai melhorar a minha imunidade, vai recuperar o meu intestino? Nenhum. Nenhum remédio vai cuidar desses 3 pilares aí, tá? Ai, Roberta, mas então tem que ser um remédio para cada coisa? Não. Não tem que ser um remédio para cada coisa, não. Não tem que ser nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10 remédios para cada coisa, que não é remédio que vai cuidar desses 3 pilares. Não é. Não tem como você cuidar desses 3 pilares à base de remédio. Tá certo, gente? O que vai fazer essas 3 coisas, enfraquecer o fungo, fortalecer a imunidade e recuperar o intestino ao mesmo tempo, para você conseguir acabar de verdade com a candidíase, é a alimentação. Oh, isso aí, gente, alimentação, tá? Mas não é qualquer alimentação não, tá bom, gente? É um tratamento específico. Tratamento específico que eu desenvolvi, tem 3 fases diferentes que se complementam, né? Tem que fazer uma na sequência da outra, certinho, pelo tempo certo, com as recomendações adequadas para cada fase, tá bom? E isso sim vai acabar com a candidíase e também vai impedir que ela aconteça novamente, tá certo? Então, gente, olha, né? Toda vez que vocês virem alguma coisa, alguém falando, alguma propaganda, sei lá, algum profissional que você se consultar, que falar, um remédio para candidíase, não existe, tá? Esse remédio aqui é novo, vai acabar com a candidíase. Não vai, não vai, não tem como você recuperar o seu intestino à base de remédio. Não tem como você recuperar a sua imunidade à base de remédio. Gente, quantos e quantos e quantos... E aí pode vir uma segunda pergunta, né?
Ah, tá, mas e suplementação para fortalecer a imunidade, para intestino? Eu já vi um monte de propaganda aí de suplemento tal para imunidade, suplemento não sei o que melhora o intestino, que melhora não sei o que. Gente, suplemento, o próprio nome já fala, é um suplemento. É para complementar, não é base. A base precisa ser a alimentação. Gente, essa semana mesmo, estava conversando com uma aluna que já gastou assim milhares, já havia gastado milhares de reais em suplementos assim caríssimos, ótimos, tá? Suplementos maravilhosos, não posso falar mal dos suplementos. Suplementos assim de marcas incríveis, né? Muito bons mesmo, mas que ela já estava há meses, né, tratando a candidíase, né, tratando da maneira que até então ela tinha conhecimento com outros profissionais. E, assim, um monte de suplemento maravilhoso. Mas a base, a alimentação, estava cheia de erro. E por que adiantou? Nada, não estava adiantando nada. Um monte de suplemento incrível com uma alimentação horrorosa não vai acabar com a candidíase, ao mesmo tempo em que, sim, várias e várias e várias alunas minhas sem suplemento nenhum, algumas sem usar nenhum chazinho, porque estava amamentando, por exemplo, ou gestante, com a alimentação, conseguiu fazer tudo isso, conseguiu cuidar desses 3 pilares aí e acabar com a candidíase. Por quê? Porque a base é a alimentação. O suplemento, em alguns casos, pode dar uma ajuda, quando bem aplicado, sim, mas não pode ser a base, não dá, você não consegue corrigir o intestino à base de suplementação, você não consegue melhorar a sua imunidade ali, a alimentação que é a base de tudo. Se você não cuida disso, não tem como, tá certo, gente? Não tem como, tá? Mas pode deixar que eu vou dar uma olhada aqui nas dúvidas de vocês, tá? Porque, gente, não tem como, tá? Não tem como você acabar com a candidíase se você não cuida desses 3 pilares. Adianta só, né? Mesmo que você procure fazer de um jeito mais adequado uma melhora aí para o seu intestino, uma recuperação de intestino, mas se você não especificamente está cuidando também dos fungos, do excesso de fungos, não vai acabar com a candidíase. Se você não está especificamente também, ao mesmo tempo em que cuida do intestino, enfraquece fungo, está cuidando da imunidade, também não adianta. São 3 coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo. Se uma não acontece, cai tudo. É isso que acontece assim, ó. Não sei nem se eu vou conseguir segurar tudo aqui. São 3 que precisam acontecer. Tá vendo? Se uma não cuida de uma, não vai, cai tudo. Tá bom, gente? Precisa de cuidar das 3 coisas ao mesmo tempo, tá? E como você consegue cuidar isso com a alimentação, tá bom, gente? Não tem como você fazer isso sem passar pela alimentação adequada, do jeito certo, pelo tempo certo. Vocês estão preocupados? Cadê que vocês estão? Perguntando. Ah, que a Cristina falou, estou tomando chá de orégano com louro e tomando óleo de coco, mas não está melhorando. E olha que estou me alimentando melhor. Então, Cristina, se alimentar melhor não é específico para candidíase, tá? Como eu falei aqui, citei o exemplo da minha aluna, né, que antes dela entrar no meu método, ela estava fazendo tratamento com um nutricionista, com uma dieta, assim, aparentemente, você olhando, saudável, mas que para candidíase especificamente tinha várias coisas ali erradas, várias coisas que não contribuíam em nada, né? Ao contrário, que pioravam cada vez mais a candidíase, que serviam de alimento para o fungo, que serviam como estímulos
para sensibilizar a imunidade da maneira errada, tá? Mesmo com complementos muito bons, né? No caso dela, algumas vitaminas, alguns suplementos. Então, mesmo você utilizando o chá de orégano, que tem efeitos antifúngicos legais, que pode ajudar bastante, como um complemento no tratamento da candidíase, tomando óleo de coco, que também pode ajudar bastante como um complemento no tratamento da candidíase. Inclusive, eu já fiz até lives explicando, né, sobre isso, sobre alguns alimentos, incluindo esses aí, né, incluindo orégano, incluindo óleo de coco, que são complementos muito bons, podem te ajudar no tratamento da candidíase. Mas se a base ali, a alimentação não está adequada para tratar candidíase, não adianta você tomar um caminhão de óleo de coco todo dia, não adianta tomar 2 litros de chá de orégano todo dia, tá certo? Tem que ser específico. Não é simplesmente se alimentar melhor, tá? Porque uma vez que tá tudo desorganizado, se uma parede tá toda rachada, né, começando a cair, soltar alguns tijolos ali, adianta você fazer uma manutenção nela, assim, passar uma tinta e tal, não adianta. Você precisa derrubar aquela parede, né, construir de novo ali, aí sim você consegue passar a tinta. Então, o se alimentar melhor é a tinta para manutenção. Mas quando está tudo muito ruim, precisa demolir e construir de novo. E para fazer essa demolição e reconstrução, tem que ser uma alimentação específica para isso, tá certo? Então, a Paty colocou aqui, ó, a mesma coisa, que se alimenta melhor há mais de 1 ano e nada muda, exatamente. É passar a tinta na parede que está precisando ser reconstruída. Não vai adiantar, né? Se alimentar melhor não muda a estrutura, tá? A Jaque está perguntando se maçã atrapalha no tratamento em alguma das fases do tratamento da candidíase. Então, Jaque, fala o seguinte para mim, né? Imagino que se você está fazendo essa pergunta, você está sofrendo com candidíase, tá? Vocês, em geral, vocês que estão sofrendo, que estão aqui assistindo, que estão sofrendo com candidíase, me responde uma coisa. Quando você come maçã, vamos lá, tomou seu café da manhã, beleza, foi trabalhar, tá lá no meio da manhã, começou a dar aquela fominha, você vai lanchar. Aí você vai pegar aquela maçã maravilhosa, que parece a maçã da Branca de Neve, vermelhinha, suculenta, linda, até meio brilhante. Aquele cheiro incrível. Aí você vai comer aquela maçã maravilhosa, enorme, aquela maçã. Você vai comer aquela maçã e pronto. Ai, meu lanche, comi essa maçã enorme, agora eu vou ficar associada até a hora do almoço. Daí uma meia hora. Parece que abriu um buraco no seu estômago. Parece assim que você está com mais fome do que antes de você comer a maçã. Em pouquíssimo tempo. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso com alguma de vocês? Pensa aí, pode até colocar, pode até escrever aqui nos comentários. Já aconteceu com alguma de vocês? De lanchar assim uma maçã e parecer que abriu um buraco gigante no estômago? Olha lá, a Elisângela falou que sim, a Jéssica também. Então, meninas, por que isso acontece? Olha lá, a Jaque falou que sim também. Então, isso acontece porque a maçã, ela tem ácido málico, tá? Ela tem uma substância nela que o fungo, né? O fungo utiliza o que tem ali na maçã para produzir uma substância que dentro do nosso corpo, né? Essa substância, esse ácido tartárico que vai ser produzido, ele é uma substância hipoglicemiante, faz o corpo se confundir e achar que não está precisando retirar energia de outros locais, né, das reservas que tem ali. Então, ele para de pegar energias que estão nas reservas ali
o fungo usou a energia da maçã e está impedindo o seu corpo de tirar a energia das reservas. Então, você entra em um processo de hipoglicemia. Quando você sente, né, tem essa hipoglicemia, você sente essa sensação de fome. Seu corpo quer que você dê um jeito de entregar energia. Ele não está conseguindo retirar a energia do estoque, vai vir essa sensação de fome. Tá? Então, por isso que logo no início do tratamento, quando a quantidade de fungo está muito grande ainda no organismo, a maçã, ela vai estar funcionando ali como um alimento para os fungos, tá certo? Porque ela tem um tipo de açúcar ali, um tipo de substância, né, que o fungo utiliza e dentro, né, como um final desse metabolismo ali, acaba produzindo uma outra substância no corpo que leva à hipoglicemia, tá? A Clébia está perguntando, né? E medicamento antifúngico? Nossa, Clébia, se eu fosse falar aqui especificamente dos medicamentos antifúngicos, eu ia ficar aqui 1 hora falando só disso, ou mais. Por quê? Porque, como eu falei, você tem que cuidar de 3 pilares ao mesmo tempo para acabar com a candidíase. Você tem que enfraquecer o fungo, sim. Você tem que fortalecer a imunidade e você tem que recuperar o seu intestino. Aí, é claro, é super natural a gente pensar, beleza, uma das 3 coisas é enfraquecer o fungo. O que eu faço para enfraquecer o fungo? Eu tomo um remédio antifúngico, né? Super, super entendo, super compreendo, é o que passa de cara na cabeça de todo mundo. Mas, primeiro, você vai tomar o remédio antifúngico, ele vai enfraquecer uma certa quantidade de fungos, mas por um tempo cada vez menor, tá? Cada vez que você vai tomando, o fungo vai criando resistência, porque o mecanismo de ação é sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Tá ali indo sempre no mesmo ponto do fungo, no mesmo ponto do fungo. Então, o fungo vai criando uma resistência a isso, tá? Outra coisa, quanto mais você vai usando, mais esses medicamentos vão afetando o seu organismo. Você já teve a curiosidade, em algum momento que você foi usar, sei lá, um fluconazol, por exemplo, de pegar a bula e olhar lá os efeitos adversos, coisas que podem acontecer? É tanta coisa, tanta coisa. Esses remédios antifúngicos, eles inativam, tá, várias enzimas importantíssimas do fígado. Então, o funcionamento do fígado fica bem comprometido. E assim, tem enzimas no fígado, né, conjuntos assim de enzimas no fígado que são muito importantes para metabolizar toxinas, né, para tirar toxinas do nosso corpo, para ativar algumas substâncias importantes, para ativar vitaminas, para ativar um monte de coisa que o corpo precisa. Então, isso vai ficando comprometido. Os remédios antifúngicos, eles vão diminuir essa atividade do fígado. Então, vai começar a acumular toxinas, vai começar a faltar um pouco de ativação de algumas vitaminas. Então, você começa a acumular mais toxina e você começa a ficar com uma quantidade menor de vitaminas ali, atuantes, né, disponíveis para o seu organismo utilizar, porque o fígado não está funcionando muito bem. E quanto mais você usa, né, quanto mais tempo você passar utilizando esses remédios antifúngicos, mais isso vai acontecendo, mais forte vai ficando esse efeito, mais comprometido vai ficando o seu fígado, sem contar que, gente, o fígado, porque assim, é uma das coisas principais que acontece mais rápido. Porém, tem muitos outros problemas que podem acontecer com o uso de medicamentos antifúngicos, principalmente quando você vai utilizando por períodos mais longos, igual esses tratamentos que às vezes são propostos aí para candidíase, que você toma antifúngico toda semana, às vezes até mais do que uma vez na semana. Tá? Você fica tomando antifúngico toda semana por 6 meses. Aí com 6 meses não resolve. Não, toma mais 6. Aí você passa 1 ano e meio, 2 anos. Gente, eu passei quase 3 anos tomando medicamentos antifúngicos toda semana. E, é claro, sofri com isso.
né? Sofri bastante com isso, não só em relação a funções de fígado, mas, para mim, principalmente, atrapalhou questões sanguíneas. Tá? Então, os medicamentos antifúngicos, eles podem afetar demais o seu fígado, podem afetar hormônios, tá? Podem atrapalhar fertilidade, podem atrapalhar também as questões sanguíneas, né? Como eu falei, tá? Tem muita coisa que pode acontecer no seu corpo devido ao uso desses medicamentos antifúngicos. E quando você está fazendo o tratamento da maneira correta, né? Cuidando dos pilares do jeito certo, como eu estou falando aqui para vocês, com a base na alimentação, não vai fazer diferença, não. Vai fazer a menor diferença você usar um medicamento antifúngico. Até porque na sua alimentação você consegue incluir, assim, vários alimentos com propriedades antifúngicas, tá? Tem muita coisa com propriedades antifúngicas que vão te dar um efeito muito melhor do que esses medicamentos antifúngicos, porque são naturais, porque não vão trazer efeitos adversos aí, efeitos colaterais para o seu fígado e para outras coisas aí no seu organismo, tá certo? Então, ótimo sua pergunta, tá, Clébia? Mas os medicamentos antifúngicos, eles vão trazer muito mais problema do que solução, tá? Tá perguntando, né? Ah, claro, Gi, realmente o método acaba com a desbiose também, porque você só consegue acabar com a candidíase quando você cuida da desbiose, quando volta o seu intestino para o lugar certo, né? Para funcionamento normal. As bactérias vão voltar ao normal, as bactérias boas, né? O fungo também vai voltar lá para a quantidade normal que deve ser, tá bom? Trata sim. Não tem como você acabar, passa por tratar a desbiose, tá? Não tem como acabar com a candidíase sem tratar a desbiose. É integrado, faz parte já do método. Netinha, quem tem candidíase pode comer uva? Netinha, se você vai fazer o tratamento, aí em uma das fases do tratamento não vai dar para você consumir uva, não, tá? Porque vai alimentar o fungo, tá certo? Bem facilmente. Mas assim, essas perguntas que vocês fazem, gente, parece sim, é muito clichêzão, mas não tem como responder de outro jeito. Por exemplo, quem tem candidíase pode comer uva? Depende. Depende da fase do tratamento em que estiver. Depende de como seu organismo estiver. Tá certo? Ai, Jaque, imagina. Eu sei que vocês não gostam quando esse depende, tá? Mas em alguns momentos do tratamento vai ser ok. Em outros momentos não, tá bom? Clébia. Ah, essa pergunta também é bem recorrente, Clébia. E o sabonete ideal, gente? O sabonete ideal, quando você está aí com uma crise de candidíase, com vários sintomas vaginais acontecendo, lembrando, gente, quando eu falo de candidíase aqui, às vezes você nem está sentindo sintoma vaginal, mas o fungo cândida está espalhado aí no seu corpo, que está assim, pipocando tudo, seu cabelo está caindo, a barriga está inchada, né, não tem energia para nada. Então, assim, várias coisas acontecendo no corpo, que se eu for falar de tudo aqui também, já é horas, mas não é o foco de hoje. Mas, às vezes você não está com muitos sintomas vaginais ali ativos naquele momento, não, né? Mas você está aí sofrendo com sintomas vaginais da candidíase. Realmente, não é qualquer sabonete que dá para você usar, que você vai sentir desconforto, né? Vai aumentar a sensibilização, tá certo? Então, muitos desses sabonetes que a gente vê como sabonete íntimo, mantém o pH vaginal, não sei o que, não sei o que. Gente, olha, dá uma olhadinha lá na lista lá da composição. Né? Tem tanta coisa, gente, tanta coisa ali que não tem a menor necessidade de ter um sabonete. E assim, eu sei que é difícil a gente encontrar um negócio mais simplesinho, mais básico, mais puro,
Mas, gente, não precisa. Para que ter glicose num sabonete de perereca? Para quê? Para dar comida pro fungo que tá ali? Me fala. Qual é a necessidade de ter glicose no sabonete de pepeca? Só pode estar querendo dar comida pro fungo. Ó, vou falar um negócio aqui, pode até cair minha live. Eu falando um negócio aqui. Pode até cair minha live. Mas presta atenção. Tem um monte de indústria farmacêutica que faz o sabonete que fala que é para cuidar e vende também ali o remédio para tomar e vende a pomada também. Uhum. O que será? Nunca parou de pensar que é um ciclo se retroalimentando? Aí você não está sentindo nada, você usa ali o sabonetinho, aí você toma o remédio, né? Começa a sentir um pouco mais, aí você usa o remédio, também não resolve, melhora um pouquinho, daqui a pouco volta, aí usa a pomada, a mesma marca, até o mesmo nome, não, nem muda. Sei lá, na mesma pomada, com o mesmo nome do sabonete. Gente, isso é um círculo vicioso ali, um ciclo que vai se retroalimentando direto, e você tá ali nesse meio. Você tá ali nesse meio sofrendo. Tá ali nesse meio sofrendo com as propagandas que te fazem, tá? Eu, particularmente, eu acho muito mais interessante você usar um sabonetinho infantil, um sabonete líquido de preferência, que aí não tem muito, né, corante, nem nada assim, muito perfume nem nada, costuma ser um pouquinho mais tranquilo. Um sabonetinho infantil para lavar a pepeca, ou pode ser algum tipo mais natural também, mais artesanal, mais natural, né? Desde que não arda, né? Desde que não arda, tá bom. Né? Desde que não arda, tá bom. Porque, assim, quanto mais substâncias estiverem ali presentes, maior o risco de sensibilização. Você já tá com a mucosa, né, com a pele ali local sensibilizada, ardendo, vermelha, às vezes até com fissuras, né? Então você coloca alguma coisa que tem um potencial de sensibilizar maior, já está sensibilizado, fica muito mais fácil ainda de sensibilizar. Então, esses sabonetes infantis em geral, se cair no olho não arde. Então, se caiu no olho, não é pegar qualquer shampoo de criança, não é pegar qualquer shampoo de adulto seu, ou qualquer sabonete líquido aí e lavar lá embaixo, não. Porque, ó, caiu no olho e ardeu, vai arder lá embaixo também. É mucosa que tem aqui no olho, tá? É mucosa que tem lá embaixo também, tá certo? Então, assim, usa alguma coisa mais suave, tá bom? Sabonete ideal, eu não diria que tem um sabonete ideal. O ideal é um que seja, assim, o mais clean possível, com a fórmula mais limpa possível, né? Sem cheiro, sem cor, tá certo? Com poucos ingredientes, né? Não é tão fácil achar com poucos ingredientes, mas vai no sabonetinho infantil ali que vai te ajudar bem melhor do que um sabonete íntimo mesmo, tradicional, que é cheio de coisas lá, tá certo? Ah, Eulina perguntou, e boa noite, quem faz a limpeza empática ajuda a amenizar ou faz piorar? Eulina, eu confesso, se não foi o corretor que mudou alguma coisa que você escreveu, se realmente, né, existe alguma coisa aí que se chama limpeza empática, eu não conheço, tá? Então não tem como eu opinar, tá certo? Juliana, quantos dias de cada fase do seu tratamento? Gente, essa é outra fase, é outra pergunta que a resposta é depende. Depende da resposta do seu organismo. Não adianta eu chegar aqui para falar, olha, primeira fase do meu tratamento é 21 dias. 3 semanas, com 21 dias, você acaba ali, faz uma geral aí no seu organismo para acabar com a candidíase. Não dá, tá? Não dá, não posso falar isso. Seria uma bruta de uma irresponsabilidade minha falar isso. Tá certo? Porque para algumas pessoas, né, uma primeira fase com 3 semanas, 21 dias, pode ser suficiente?
Pode, já tive aluno até que com 1 semana já acabou com todos os sintomas da candidíase e até hoje está sem. Não voltou mais. Né? Isso sim, na primeira fase, gente, acabar com o sintoma da candidíase não quer dizer que você acabou com a candidíase para sempre, não. Por isso tem fases diferentes. Ao final da primeira fase, você vai acabar com os sintomas. Mas você precisa, nas fases seguintes, manter aí, né? Como se você tivesse feito a unha lá no salão na primeira fase. Só que você chega em casa, você vai cutucar sua unha que você saiu, acabou de passar esmalte, vai estragar tudo. Tá? Então aí tem uma segunda fase que ali está deixando o esmalte secar. Na terceira fase, aí você já pode cutucar o esmalte, não tem problema. Tá bom, gente? Então é mais ou menos isso, tá? Então, isso vai depender, tá bom? Em média aí, uma primeira fase vai de 4 semanas a 3 meses, tá certo? Aí depois as outras fases vai dependendo também da resposta do seu organismo, tá? Mas é claro, no final da primeira fase, é o que todo mundo tá querendo, é chegar no final da primeira fase, porque no final da primeira fase você acabou com os sintomas. Aí, nossa, é uma maravilha, você não se importa as outras fases, o tempo que vai demorar, não. Isso é o que eu vejo assim com todos os meninos. Mas por isso, não posso falar para você, ai, 21 dias. Não, vai, tá? Para a maioria não vai, você precisa respeitar o tempo do seu organismo de reequilíbrio, mas em média, a primeira fase vai aí uns 3 meses, é claro, né? Como eu falei, algumas pessoas podem ir bem menos, outras podem precisar de um pouquinho mais de tempo, mas a maioria vai estar dentro desse intervalo. E depois, nas fases seguintes, aí depende também de como o seu corpo vai respondendo, tá? Aos estímulos que precisam ser dados em cada fase. Já que usa sabão de coco, ó, legal, sabão de coco. Se é tranquilo para você, não dá ardência, não dá nada, é uma opção natural interessante. Ah, a Yulina colocou aqui, limpeza hepática, que o celular que travou na hora da digitação. Ah, claro, olha, faz parte do tratamento, você precisa, mas assim, eu não sei o que você estaria entendendo como uma limpeza hepática, algum tipo de detox aí no fígado, para ajudar a eliminar um pouco melhor as substâncias, toxinas. É claro, quando você está tratando desses 3 pilares, né, como eu falei, você está cuidando do fígado também, porque não tem como, para você regenerar o seu intestino, você precisa que o seu fígado esteja funcionando bem, você precisa de cuidados ali com o seu fígado para eliminar as toxinas que estão sendo retiradas do seu corpo. Você precisa que o seu fígado esteja funcionando bem para eliminar as toxinas que os fungos vão liberar quando eles estiverem morrendo. Tá? Você precisa sim do seu fígado funcionando bem. Mas simplesmente fazer uma limpeza hepática não necessariamente vai te ajudar. Por quê? Porque depende de como isso for feito. Tem alguns protocolos de detox, né, que utilizam, às vezes, alguns alimentos ou algumas substâncias que não são legais, ou alguns protocolos de detox que já vi que fazem algum tipo de jejum diferenciado, e isso, no caso da candidíase, não é interessante. Você precisa, né, no caso da candidíase, você precisa estar entregando energia suficiente para o seu corpo, nutrientes suficientes para o seu corpo, porque para o fígado funcionar bem, conseguir fazer essa destoxificação da maneira correta, ele precisa de nutriente. Ele precisa de nutriente, porque para ele elimina as toxinas, mas não é simplesmente pega e tira, pega e tira, pega e tira. Ele precisa de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, ele precisa de substâncias específicas que vão chegar através da alimentação. Ele precisa desses nutrientes para fazer as reações. Então, ele precisa fazer uma reação para neutralizar a toxina, aí precisa de outra reação para pegar essa toxina neutralizada e eliminar e mandar, né, para onde precisa ser eliminada, e mandar para o rim, e mandar de volta ali para o intestino para sair nas fezes. Então, tudo isso precisa de nutrientes para acontecer, todas essas reações. Então, você precisa estar entregando
nutrientes certos para o seu fígado, né? Do jeito certo, tá certo? Então, você precisa sim dar uma atenção para o seu fígado, mas não necessariamente uma limpeza hepática vai te ajudar, né? Por esses motivos que eu te falei aí. Dependendo do caso, pode até atrapalhar um pouco. A Kleber falou que usou o sabonete líquido da Nivea e começou então. Esses sabonetes comuns, assim, é o que eu falei. Lava o olho. Lava o olho. Ardeu? Vai arder lá embaixo também. Principalmente porque tá mais sensível. A Alane está perguntando se pode lavar a pepeca só com água. Pode sim. É só você limpar direitinho, né, com carinho, sem esfregar demais também, para tirar a sujeirinha que vai ficando acumulada, né, o sebo, que faz parte vai juntando ali a transpiração com a própria oleosidade local que vai se acumulando e vai ficando grudada ali na pele. Então, vai usando, né, com carinho, vai usando as mãos e água pura ali, com carinho, para ir retirando aquelas sujeirinhas ali que ficam acumuladas, tá? Se você conseguir fazer isso, somente com água, sem problema algum, não tem problema não, tá certo, Alane? Eu, particularmente, nunca experimentei não usar sabonete nenhum, tá? Nunca experimentei. Mas se para você é tranquilo, né? Pode, pode utilizar, não tem problema. Utilizar só água, não tem problema nenhum, não, tá? Então, gente, vocês entenderam? Vamos lá, né? Tô aqui há um tempão falando com vocês. Pode deixar que, né? Direto estou aqui conversando mais com vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Quais são esses 3 pilares para você conseguir acabar com a candidíase. Você só vai conseguir acabar de verdade com a candidíase quando cuidar desses 3 pilares ao mesmo tempo, que é enfraquecer o fungo, fortalecer a sua imunidade e recuperar o intestino, tá? As 3 coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, tá certo, gente? Eu tô aqui para te mostrar que é possível, sim, acabar de vez com a candidíase. Te ensino o caminho para acabar de uma vez por todas com a candidíase sem o uso de remédios. Tá certo, meninas? Olha, um grande beijo. E continuem aqui, tá? Continuem acompanhando os meus conteúdos. Direto botam as caixinhas de pergunta para vocês, para saber um pouco mais o que vocês estão querendo saber, tá? E live tem toda semana aqui também para vocês, tá certo, meninas? Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau.